E a relação entre Estados Unidos e China ainda é cercada por incertezas. Essa nova ordem mundial, onde poder é que manda, é o tema da entrevista que o âncora da CNBC nos Emirados Árabes, Dan Murphy, fez com o fundador da Bridgewater, Ray Dalio. A Bridgewater Associates é uma empresa de gestão de ativos focada em análise para investidores institucionais globais. E nós vamos então conferir o conteúdo exclusivo CNBC. Você alertou várias vezes sobre a dinâmica do grande ciclo que vemos entre os Estados Unidos e a China. Você acha que estamos mais perto de um ponto de ruptura do que nunca no que diz respeito a esse relacionamento? Acho que agora há um recuo, um não cruzar a linha, um não querer cruzar a linha. Acho que, internacionalmente, estamos em uma nova ordem mundial. Não estamos mais em uma ordem mundial multilateral em que há organizações como as Nações Unidas, a Organização Mundial do Comércio e todas essas organizações mundiais e pessoas que votam e todo o resto. Essa ordem mundial, que era uma ordem mundial americana, começou em 1945. Essa ordem mundial acabou. Agora são mais as leis da selva, o que significa que o poder é importante e o uso do poder dessa forma é importante. E assim, houve esse conflito sobre aonde esse novo conflito vai levar. O que isso significa para a China que está apoiando a Rússia? De que forma exatamente? E todo esse jogo duro. Agora chegamos a um ponto com a China em que ninguém quer cruzar a linha. Portanto, teremos uma espécie de status quo, o que permitirá mais concorrência. Portanto, você verá a concorrência. O mundo em que estamos mudou porque poderíamos estar em guerra. Há um reconhecimento de que estamos em tipos de guerra, e nessa guerra, isso significa que você precisa ser autossuficiente. Portanto, os dois países não podem mais estar na dinâmica em que a China fabrica, vende para os Estados Unidos compram, recebem dinheiro, os chineses recebem dinheiro, investem em títulos americanos. Os chineses estão preocupados com os títulos dos Estados Unidos. Os americanos estão preocupados com o fato de não terem acesso aos metais. Portanto, todos eles estão trabalhando para se tornarem independentes e não terem esse tipo de exposição. Portanto, a economia tornou-se uma influência secundária em relação à segurança. Estamos vendo esse tipo de solução para esse impasse. Acho que passamos por um período de muita bravata, muito mais conflito, e agora estamos em um período de maior estabilidade em que há mais competição. Mas o que você diria que é a próxima perturbação geopolítica que está por vir para os mercados e que talvez os investidores possam estar subestimando neste ambiente? O que você diria que é o maior risco para as perspectivas no momento? Acho que o maior risco para a perspectiva, que não é necessariamente geopolítico, eu diria que está nessas 5 grandes forças, onde temos a força monetária da dívida, temos a força do conflito político interno, temos a geopolítica de que você está falando, temos a natureza e o período de seca, as enchentes e as pandemias, e temos as tecnologias. Todas essas 5 forças estão em ação. Ao longo da história, os 3 primeiros, o ciclo da dívida, juntamente com o ciclo político, agora temos o populismo de esquerda e o populismo de direita, o que significa diferenças irreconciliáveis. Em outras palavras, não aceitar perder nesse sentido. Lutem por mim e vençam a todo custo. Acredito que o sistema é manipulado. A Suprema Corte é manipulada? Tudo isso é manipulado? Esse tipo de conflito político. Portanto, acredito que, em termos dos riscos que estão por vir, você tem esse ciclo da dívida, muito mais a oferta e a demanda de dívida e a taxa de juros da dívida. Deixe-me colocar isso em perspectiva por um segundo. Todos os países não podem continuar a acumular a dívida que têm, mas, politicamente, não podem aumentar os impostos e não podem cortar benefícios. Portanto, eles estão presos. Isso não ocorre apenas nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido, na França e em todo o mundo.
No Reino Unido e na França, por essa razão, estamos vendo que nos últimos 5 anos eles tiveram 4 primeiros ministros cada, a rotatividade e assim por diante. E estamos vendo as pessoas deixarem esses lugares para vir para lugares como Abu Dhabi. Portanto, a política, juntamente com o ciclo da dívida, é importante. E, portanto, também estamos vendo a geopolítica influenciar. Portanto, acho que, à medida que avançamos, isso vai se intensificar. Em outras palavras, as eleições de meio de mandato vão acontecer, bem, depois de 2026. Acho que isso será um problema maior. A diferença de riqueza e essa diferença de dinheiro juntas estão criando uma quantidade maior de conflitos. Portanto, acho que esses 3 primeiros ciclos, sendo o primeiro o ciclo da dívida, os pagamentos do serviço da dívida, principalmente com o aumento das taxas de juros, em segundo lugar, o impacto político disso, o ciclo político e o que isso significará. E em terceiro lugar, esse ciclo geopolítico internacional. À medida que o dinheiro se desloca para diferentes lugares, o que é revigorado é diferente. Ao longo da história, há países em conflito e as guerras acontecem. Há os países vencedores e as guerras, os países vencedores, os países perdedores e os países neutros. Os países vencedores perdem porque se endividam ainda mais e isso é um problema. E o dinheiro? Qual é o valor do dinheiro deles? Ele diminui. Em segundo lugar, os países perdedores são eliminados. Os que mais se beneficiam são os países neutros. Eles realmente ganham dinheiro e se tornam refúgios para as pessoas que querem sair dessa situação e continuar com suas vidas. Acho que essa é a dinâmica que você está vendo. I think that's the dynamic you're seeing.